Ei, som. Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pastor. E eu quero falar algo muito forte aqui para você. Talvez você aprendeu e foi educado, você foi discipulado a pensar que o inferno é um lugar que você só vai para lá depois que morre. Isso é um engano muito grande. Veja só. Pensamos que o inferno é um lugar terminal. Isso está errado. O inferno é diferente do lago de fogo. O inferno é um lugar intermediário e no lago de fogo serão lançados de modo definitivo o anticristo, o falso profeta, Satanás e toda a dimensão hoje conhecida por inferno. Os cativeiros, as prisões espirituais estão no inferno e através dos arquetipos eles se conectam diretamente ao segundo céu, estabelecendo assim algoritmos demoníacos, esquemas satânicos a partir de onde um demônio não precisa estar incorporado nem alojado numa pessoa 24 horas por dia. Basta apenas acionar de tempo em tempo esses ciclos de pecados iníquos. A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É engano você pensar que você só vai para o inferno, ou uma pessoa só pode ir para o inferno se ela estiver morta, literalmente, fisicamente. Isso não é verdade. Você e eu, nós podemos viver vivos aqui agora, nessa realidade, nesse plano físico, influências do inferno. A ponto de você chegar a pensar, casamento não dá certo, vida amorosa fracassada, financeiro só miséria, pobreza, doença, altos e baixos. Você vive doente, dependente de medicamentos, problemas emocionais, espirituais, doenças psicossomáticas, problema na família, problema com o filho, problema aqui, problema acolá. É tantos problemas que você pensa, meu Deus do céu, parece que eu estou vivendo no inferno. Você não está totalmente errado. O que você tem que aprender, e eu vou passar aqui para você, é que é possível você sair dessa influência espiritual maligna do inferno. E eu quero trazer aqui neste vídeo, irmão e irmã, série de revelações bíblicas, revelações assustadoras. Quando eu digo assustadoras, não é para impor medo em você, não. Pelo contrário, assustadora é tipo quando Jacó fala que viu a escada de Jacó, lá em Gênesis 28, e ele diz assim, ó, quão maravilhoso é este lugar, que em outras traduções é terrível, mas ele está dizendo algo terrível no sentido de maravilhoso. Esse vídeo vai trazer isso para você e você vai finalizar esse estudo aqui falando isso. Meu Deus, que riquíssimo é isso! E eu tenho que me libertar. Eu tenho que pedir ao Senhor que o Senhor tire a minha alma dessa influência espiritual. Prepare-se para você ser bombardeado com muito conhecimento profundo e revelado dentro da Escritura Sagrada, e eu vou contar para vocês algumas experiências trabalhando com libertação, algumas experiências espirituais que ajudaram a minha vida e que através disso eu estou ajudando outras e outras pessoas, e espero que ajude você também, tá bom? Mas antes eu quero convidar você para se inscrever no canal, caso você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Este vídeo aqui é uma introdução apenas, já vai ficar um vídeo longo, que é um estudo bíblico. Mas é uma introdução para a gente entrar em outros assuntos aqui, que eu vou estar relatando ao longo desse mês ou meses, né? Eu vou estar sempre trazendo conteúdos semelhantes a esse aqui. E eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida, a tua visão espiritual será outra, e Deus ele vai trazer toda sorte de bênção para a tua vida. Já marque o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like aí, se você já acompanha o nosso conteúdo. E para você que vai esperar o vídeo para mim, eu vou ver se eu gosto, aí eu dou joinha, não tem problema.
Fique aí para você entender essas revelações profundas. Irmão, algo aqui muito bom para você, viu? E irmã também. Você vai entender aqui por que você tem sofrido tanto na vida amorosa, financeira, espiritual, ministerial. Você vai entender aqui hoje por que está sobrevindo tanta enfermidade e doença sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então esse vídeo aqui é para esclarecer tudo isso. E no final, lógico, eu vou trazer entendimento como você consegue alcançar níveis de bênção, saindo desses cativeiros, saindo dessas regiões espirituais da maldade, quebrando essa conexão com o inferno. É verdade, irmão, com o inferno, tá? E olha só, amanhã, na segunda-feira, no nosso canal principal, porque não vai ficar só no estudo não, no nosso canal principal, que eu vou deixar aqui o primeiro link nas descrições, vai estar escrito canal principal, vou deixar fixado nos comentários, o primeiro comentário em cima aí vai ser o link do canal, porque amanhã nós iremos começar uma campanha. Preste atenção, é uma campanha de 20 dias de oração para a gente sair, eu e você, porque eu vou orar também, para a gente sair destes cativeiros espirituais que prendem a nossa alma. E essa campanha, ela tem 2 momentos, porque depois nós vamos ter mais um estudo, que é a continuação desse estudo aqui, para falar sobre lugares no céu. Aí é que é forte, tá? Da mesma forma que você vai ver eu aqui falando de coisas que estão no mundo espiritual da maldade, no inferno, você vai ouvir eu falando também de coisas no céu. Então, primeiro a gente sai, se liberta dessas coisas do inferno para alcançar níveis de glória e de bênção no céu. Aí nós teremos mais 20 dias de oração para acessar esses lugares no céu. Ou seja, será uma campanha só que em 2 momentos. Cada momento, 20 dias, tá? 20 dias de libertação e 20 dias de manifestação da glória de Deus. Tudo isso vai ser no canal principal. Os estudos eu vou dar aqui neste canal. Vamos lá? Bora! Então preste atenção. A batalha espiritual é uma batalha onde Paulo diz nas regiões celestiais, né? No cosmo, lugar intermediário, segundo o céu. Se você não sabe o que é segundo o céu, deixa eu passar aqui uma edição para você rapidinho, tá bom? Então aqui nós temos uma foto que mostra o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Aqui abaixo é o primeiro céu, como você vê aí agora nos números. O segundo céu, que é aqui, ó, as regiões celestiais. E o terceiro céu, onde está o trono da glória de Deus, aonde está o trono do Senhor. O que Paulo disse lá em Efésios capítulo 6 é o mesmo que aqui, ó. Talvez ele tinha até essa visão, talvez ele tinha até esse entendimento espiritual do Salmos 97, versículo 2. Vou ler o 1 para você entender. O Senhor reina, regozija-se a terra e alegre-se as muitas ilhas. Você vê aqui, falando da terra. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, de Deus. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então, essas nuvens e escuridão que está ali ao redor de Deus, ou seja, abaixo do trono, é onde está o inferno. Aí, justiça e juízo são a base do seu trono, ou seja, o trono de Deus, o trono do juízo está acima, é o terceiro céu. Então, quando a Bíblia diz que a batalha espiritual ali através de Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12, que todo mundo já sabe disso, é uma batalha espiritual fora do corpo, em lugares espirituais. E é nesses lugares espirituais, é nessas regiões, não é dentro do céu, é um lugar intermediário. É aí onde acontece a batalha espiritual. Aí é onde é o inferno, a rede de comunicação do diabo. Está aí. E o inferno é algo muito amplo. É como se fosse uma cidade. Por isso que você vai encontrar, no final do vídeo eu vou trazer aqui algumas expressões, mansões da morte, lugar de trevas, poço, abismo. Você vai ver que é como se fosse uma cidade, né? Porque é algo muito grande. Preste atenção. Se Paulo ele vai escrever aqui, né? E isso é bom para você entender que aquela teologia da graça que vai descredibilizar este entendimento, dizendo que não há mais batalha,
você não precisa fazer mais nada, porque nós temos no tempo da graça e Jesus já fez tudo. Por que Paulo diz aqui aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 17 e até o 19, dizendo que ele queria ir visitar os irmãos, só que não conseguiu ir, porque Satanás o impediu. Ai, pastor, você está fora do contexto. Deixa eu te dizer, ele estava falando sobre os judeus e os religiosos que estavam bloqueando esse acesso que ele queria ter com os irmãos. Ele diz, eu queria só ver o rosto de vocês, mas Satanás. Então, automaticamente, ele não está vendo uma batalha física onde homens religiosos, pessoas do ramo militar, tentando impedir ele de pregar e de visitar os irmãos, com ameaça até de serem presos. O que ele está dizendo? Ele está vendo a batalha espiritual, que é o diabo que está usando essas pessoas para impedir isso acontecer. E neste vídeo aqui, nesse estudo, eu vou falar muito disso, vou passar muitas imagens aqui, então você vai aprender e vai ter uma visão de como funcionam essas coisas. Para você ter uma ideia, Jesus, e eu vou ter que ler esse texto aqui, então eu vou ler aqui, Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17, que fala sobre a mulher curvada. E diz assim o texto sagrado, ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito, preste atenção, um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. Versículo 12, vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Temos aí a imposição de mãos para curar os enfermos, né? Aí, o versículo 14 diz assim, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que é miste trabalhar. Nestes, pois, vinde, serdes curado, e não é no dia do sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi? Ou o jumento, e não o leva para beber, ou seja, um animal que está preso, que é desprendido para ir lá beber água, ou até mesmo um animal que está ali em trabalho de parto para dar luz, eles vão lá para dar atenção ao animal. Mas libertar uma filha de Deus, uma filha de Abraão, como ele vai dizer aqui, não pode. Olha a religiosidade como é que é. Né? Versículo 16, preste atenção. E não convia soltar, olha aqui, soltar da prisão. Eu lhe pergunto, que prisão é essa? Essa mulher literalmente, fisicamente estava numa prisão, com grades, com um carcereiro ali? Lógico que não. Jesus está falando de uma prisão espiritual. Não convia soltar da prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual, por 18 anos, Satanás mantinha presa. Ele está falando quem é que estava prendendo aquela mulher em um lugar de prisão. Aí você já começa a imaginar uma prisão de enfermidade, uma prisão de doença, um cativeiro onde a pessoa estava ali sofrendo com toda sorte de enfermidade. Então aquela mulher estava presa. É lógico que cientificamente, artrite, artrose, osteoporose, desgaste da coluna, era algum desses nomes de enfermidade, até talvez o câncer, talvez até uma escoliose rara, né? Esquisita, eu não sei. Mas que aquela enfermidade estava ligada diretamente por causa de uma prisão espiritual. Ou seja, era uma pessoa que estava viva, mas estava numa prisão espiritual. E a pergunta é, aonde é essa prisão espiritual? E que dimensão é que faz com que uma influência espiritual se manifeste, se materialize fisicamente? Então você percebe aqui que o que estava acontecendo espiritualmente com aquela mulher reflete naturalmente. Quando Jesus tira ela, então, da prisão espiritual, automaticamente ela é curada e volta ao normal. Ela andava curvada e imediatamente ela se endireita ao sair desta prisão.
E aí você vai ver que tem prisões financeiras, emocionais, sentimentais, como é saúde, espiritual, tem de todo tipo que você pensar. Outro exemplo, por exemplo, nós estamos agora num período de pandemia, a quantidade de pessoas que estão surtando. Tivemos aqui um conhecido, pessoa conhecida que foi parar no hospital, fez todo tipo de exame, não tinha nada, estava com suspeita de AVC, chegou lá, não tinha nada, só pânico, por causa dos problemas que está vindo aí financeiros, dos negócios que não está dando certo, está tudo falindo, ruindo, por causa desse pandemônio, não é nem uma pandemia, é pandemônio, né? Então, aqui nós temos um caso de uma mulher, eu anotei aqui também o exemplo de Lucas capítulo 10 e o versículo de número 40, onde fala sobre Marta. Lembra da Marta? Marta, que era irmã de Lázaro e também de Maria. Nós temos a palavra grega pireispato, que é a palavra quando Jesus fala para ela que ela anda ansiosa, distraída, né? Aí vai um monte de traduções. Essa palavra pireispato significa também afastada, separada, sobrecarregada. Fisicamente, ela não estava com um sobrepeso de nada, não estava carregando um fardo. Mas quando Jesus olha para ela, vê ela sobrecarregada. Ou seja, sobrecarregado é alguém que está levando um peso. Então imagina um peso, né? Conforme eu for falando essas coisas, eu vou mostrando imagens para o seu cérebro e a sua mente, para você ver como que é o mundo espiritual. Eu vou colocando essas imagens para você ver. Então, é aproximadamente desta forma. Olha aqui. Essa palavra também ela significa pireispato, também significa, além dela estava andando distraída, né? Também significa que ela estava andando em círculos, rodando, né? Aí tem aquele ditado que nem andando em círculo que nem uma barata tonta. Era assim. A ansiedade, o nervosismo, as preocupações com as coisas da vida fazia com que ela estava andando em círculos dentro de casa, preocupada, ansiosa, vou fazer aquilo. Espiritualmente, imagina, ela está aqui parada, mas espiritualmente, ou seja, agoniada é o estado de alma dela. Jesus, quando olha para ela, não vê só o físico, vê o mundo espiritual e vê ela sobrecarregada, levando peso, andando em círculo. Essa palavra no sentido figurado, essa palavra grega pireispato, também significa estar dividida e confusa. Já viu uma pessoa confusa? Onde que eu tô? Onde que eu vou? Não sei. Era o estado emocional, psicológico e espiritual. E isso impedia que ela se assentasse, aprendesse as palavras de Jesus e até recebesse bênçãos. Isso impedia. Quantas vezes você vai orar e você está nesse estado emocional, por isso que não consegue se conectar ao trono da glória? Quantas vezes você vai para o culto, para uma reunião, para algum lugar e você está de jeito? Está falando, está cantando e você está aqui, ó, confuso, distraído, a sua mente ela está vagando. Espiritualmente você está andando em círculo, mas não sabe. Eu vou aprofundar mais aqui para você. E falar andando em círculo, nós temos aqui também um exemplo de José do Egito. Uma característica das pessoas que estão fisicamente dentro das igrejas, mas espiritualmente dentro dessa dimensão do inferno, é que tudo em sua vida acontece em círculos. A energia financeira vem e vai, paga as dívidas e logo está endividado novamente. As doenças são curadas milagrosamente 6 meses, 1 ano depois voltam. Nunca conseguem estabelecer vínculos afetivos e emocionais duradouros. Pastores com esses diagnósticos acabam se tornando grandes evangelistas, porém as pessoas nunca permanecem mais do que 2 ou 3 anos caminhando com ele. Quem está preso à casa do círculo, em geral, não consegue encontrar propósito em sua vida. Torna-se um sobrevivente, mas não consegue descobrir qual sua identidade e destino no reino de Deus, nem no mundo dos negócios comerciais ou no mundo acadêmico vocacional, faz várias faculdades e trabalha em outra área totalmente diferente. Nós temos a palavra aqui, ó, preste atenção. Nós temos a palavra aqui, ó, Beit Koa no hebraico. Essa palavra Beit Koa significa casa do círculo. Ou seja, José do Egito é um cara que as coisas vão acontecer na vida dele
ciclicamente. É algo que vai e volta. E isso que acontece com você também, que às vezes você, pastor, teve uma época que eu estava bem financeiramente, de repente caí, abaixou, subi, abaixou. São coisas que ficam indo e voltando, você nunca se estabelece. E tem aqueles que ficam dando volta e não chegam a lugar algum. Fisicamente eu olho para você, não imagino. Mas espiritualmente, talvez essa é a fotografia espiritual, essa é a imagem, o filme que está rodando sobre você. E eu vou lhe falar como que se cria essas realidades malignas para que isso influencie a tua vida agora. São obras do inferno, mas nós vamos chegar lá. Então aqui em Gênesis, nós vemos José do Egito, Gênesis capítulo 42, versículo 19 e 20, fala que ele foi jogado na casa do cárcere. A prisão física que ele está agora representa também a prisão espiritual. Casa do cárcere é casa dos círculos. Da mesma forma que ele estava preso fisicamente, era como ele estava espiritualmente. Ele estava preso em um ciclo de acontecimentos repetitivos. Outrora os irmãos dele jogaram ele no buraco, ele ficou preso no buraco. Agora ele está sendo jogado novamente dentro do cárcere. Depois aí as coisas vão acontecendo ciclicamente na vida dele. É o quadro espiritual que ele estava vivendo. É o que o mundo espiritual está revelando aqui para mim e para você. Nós também temos aqui um homem chamado Sansão. Sansão, desde o nascimento, na verdade, antes do nascimento, ele recebeu uma palavra profética, ele recebeu um destino. Não pode raspar os cabelos da cabeça, pode dar bebida forte, não pode encostar em coisas mortas, é o voto do Nazireu e outras coisas mais. Ao longo da vida, ele viveu ou seja, debaixo desse voto que o prendia, o oprimia. E por muitas vezes eu imagino a família dele, vendo ele fazendo as coisas erradas e tentando religiosamente fazer com que ele viesse fazer a coisa certa, porque é isso que acontece. Quantos filhos de pastores, quantos filhos de crente, de cristão, têm aquela obrigação de cumprir aqueles rituais que eles nem mesmo entendem, e ao invés de edificar, faz magoar, machucar, porque não ensinam, na verdade impõem, e isso é totalmente errado. Ele viveu sob esse jugo, impondo para ele o voto do Nazireu, talvez até mesmo sem ele entender. Resultou em quê? Prisão espiritual. Todo mundo conhece a história. Dalila vem, convence ele, raspa a cabeça dele, depois os caras capturam ele, depois que ele não tem mais força, captura ele, prende ele. Aí nós vamos encontrar aqui, Juízes 16, versículo 21, e pegaram os filisteus nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e ele girava o moinho no cárcere. Ficou que nem aqueles animais que movia os moinhos antigamente. Ele ficou assim, cego, com os olhos, porque arrancaram os olhos dele. Ali, aquilo que ele estava fazendo ali, o que estava acontecendo com ele agora fisicamente, cego, e agora sendo como se fosse um burro de carga, um animal de carga, ele estava rodando o moinho ali no cárcere. Então nós temos a palavra cárcere aqui, que é Beit Uachá, que significa casa dos votos. Olha só. Ou até mesmo casa do legalismo. 2 traduções para essa palavra. Cárcere. Casa dos votos ou casa do legalismo. O que é legalismo? É algo que prende você. Então ele estava preso em um legalismo. Ele estava preso em votos. E essa prisão em votos, essa obrigação, essa imposição para ele fazer isso. Não por vontade própria, não porque amava livrar o povo de Israel, mas como uma obrigação. Uma pessoa religiosa ou até mesmo manipulada, que talvez queria, como ele fez, viver outras vontades, né? E aí nós vemos a graça de Deus na vida de Sansão. Ele não percebeu, mas ele fez um monte dessas coisas erradas e ainda o Espírito Santo não tinha saído dele. Ele tinha se deitado com prostituta, pegado em coisa morta, né? Se embebedado,
várias vezes, mas uma hora chegou o limite, que o Espírito Santo saiu dele, porque ele estava cego espiritualmente. Agora, com os olhos arrancados, isso vai mostrar para mim, para você e para ele também, que realmente a cegueira dele não era só física. Antes da cegueira física, ele estava cego espiritualmente. E agora ele estava na casa dos votos quebrados, na casa do legalismo. Tem um monte de gente assim, irmãos, em igrejas, em religiões, em teologias, em pensamentos presos em um legalismo que nem eles mesmos conseguem viver, que nem eles mesmos conseguem cumprir. Qual que foi a chave de libertação para Sansão? Arrependimento, aquebrantamento, e ele falou com sinceridade ao Senhor. Mas você percebe que em todas essas oportunidades de arrependimento, Deus sempre vai estender a mão para você para te libertar. Então, há solução para você. Mas ele estava preso nessa dimensão espiritual por causa do legalismo, dos votos que ele tinha que cumprir. Meu Deus! Isso é um inferno atuando na vida de uma pessoa, irmãos. Eu estou trazendo para você imagens de como funciona o inferno. O inferno é isso daí, tá? Agora que eu te dei esses quadros mentais, passou essas imagens para você ver, para você ter uma percepção de como que é o mundo espiritual. Eu vou explicar para você, isso é anos de experiências trabalhando. O mundo espiritual, ele é criado e recriado a todo momento. Eu aconselho vocês, eu vou deixar aqui nas descrições o segundo link, que depois que você assistir esse estudo, você assista também uma mensagem que eu tenho lá no meu canal principal, a iniquidade e o lixo espiritual. A grande verdade é que o pecado, ele é substancial, é como uma matéria-prima. É uma matéria-prima de trevas, e através dessas trevas, que é essa matéria-prima, o diabo ele consegue construir coisas no mundo espiritual. Por exemplo, se o pecado ele é substancial e produz coisas, e através do que o seu pecado produz, o diabo cria coisas. Eu vou lhe dar um exemplo bem básico. Alguém com inveja, com ódio, com raiva, disse assim: eu vou acabar com esse homem, com essa mulher na feitiçaria, na alta magia, no voodoo, na magia negra. Então ele vai lá e oferece dinheiro, oferece animal, oferece sacrifício, reza, cantiga, faz todo aquele ritual. Esse ritual que essa pessoa está fazendo, talvez numa encruzilhada, numa mata-virgem, dentro de um cemitério, aonde for, o sacerdote do Satanás está fazendo isso por você, ou até mesmo essa própria pessoa está fazendo para destruir alguém. Fisicamente, o cara vai na encruzilhada então e faz tudo isso. Fisicamente você vai lá e tem o tal do despacho. Farofa, sangue, as oferendas, tá tudo lá. Aí você pensa, não, isso aí não é nada não. Mas tudo aquilo que foi feito fisicamente, no mundo espiritual foi criado uma dimensão de prejuízo, talvez de enfermidade, um cativeiro de enfermidade. Talvez na dimensão espiritual foi criada uma realidade para que haja um acidente e você morra. Veja só esse exemplo aqui, ó. Essa irmã vai no cemitério para desfazer uma feitiçaria e olha o que ela encontra. O caixão vai representar a morte de alguém. Então você vê um caixãozinho assim, com um boneco dentro, a pessoa pensa, mas isso aí não dá nada. Isso aí no mundo espiritual é para sepultar a pessoa, para acabar com a pessoa, em todos os sentidos. Veja só. Para a pessoa descer a sepultura imediatamente. Olha, ó, voodoo, tá vendo? Voodoo, ó. Cigarro tem nome. Tá vendo aí, ó? Para que haja uma falência e você perca tudo. Aquilo foi criado por causa daquela feitiçaria que foi feita. O que ele fez fisicamente é assim, pequenininho. Mas no mundo espiritual isso é uma dimensão terrível, enorme. Enorme. Ou seja, no mundo espiritual se cria algo muito grande, tá? O que é fisicamente é só um reflexo, é só uma coisa mínima. Mas no mundo espiritual é uma imensidão de coisas. Tudo para destruir você. É mais ou menos assim. Por que você acha que Jesus, o apóstolo João, disse que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo? Que obras são essas? São as obras no mundo espiritual, os cativeiros, as prisões, as cadeias, os laços, as armadilhas do inferno. Mas vamos estudar mais um pouquinho esta palavra, obras. Veja só. Então, como você vê aqui, ó, nós temos a palavra ergon,
Aqui no canto esquerdo nós temos aqui um substantivo neutro, né, que tem todo o significado dessa palavra. Trabalho, significa aqui trabalhar, ou trabalho, tarefa, emprego, ação. Aquilo, essa aqui é boa. Aquilo que é forjado ou feito, ou seja, aqui abaixo, uma obra. Tem o estudo aqui da palavra que significa trabalho, realizar. Trabalho ou trabalhador tem a ver com tudo isso, ação, realizar, completar, tá tudo aqui nessa parte esquerda. Mas aqui abaixo também, é de um verbo, no caso grego, né, primário de erdo, que significa fazer. Tem aqui a ver com comportamento, com ações, com fazer, com eficácia, com resultado, com tarefa. E aqui, meu Deus do céu, aqui é muita coisa, muitas definições aqui. É a raiz semântica, Primeiro, negócio, emprego, envolvimento com qualquer ocupação, né? Nós temos aqui o 2. Se eu fosse ler, então, muita coisa. Só sobre uma palavra, Qualquer produto, qualquer coisa realizada à mão, também tem a ver com arte, indústria e tem a ver com a mente, coisas feitas na mente. Um ato, uma ação, uma coisa feita. A terceira aqui, né? Tem mais aqui. Aqui do lado direito aqui, nós temos aqui aonde essa palavra ela aparece. Em Mateus 5, em Mateus 11, em Mateus 11, em Mateus 23, em Mateus 23, Mateus 26, Marco 13 e assim vai, tá? E se você quer mais provas ainda sobre esta construção espiritual que acontece, eu vou ler aqui, na verdade eu vou citar para você Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 12, que fala sobre o império das trevas, o império da morte. O que é o império? O império é um reino, uma construção, o império é uma forma de governo. Então imagina isso, um império da morte, ou seja, é uma sede onde tem demônios que vão dar comandos ali para construir coisas no mundo espiritual. Recentemente, em um desses vídeos que eu citei aí falando sobre os países que estão sofrendo com esse tal do coronavírus aí, eu falei sobre a China, e falei de uma experiência que eu tive, que eu fui orar por uma irmã, não sei se vocês viram esse vídeo, né? Que eu fui orar por ela e vi um trono, um altar, uma cadeira onde um demônio sentava. Era uma cadeira de morte. E a mulher disse que tinha feito vários abortos. Então, o resultado do pecado dela, que criou essa substância espiritual, através dessa substância morte, o diabo ele estava construindo o seu império. O diabo estava construindo a sua cadeira para se assentar e reinar sobre aquela vida, sobre aquela situação e também sobre aquela família. Então, os pecados eles vão dando substância, e essa substância maligna de trevas, o diabo constrói coisas para prender você, para prender as pessoas. E isso é tudo no cosmos, tudo no mundo espiritual. Isso está sendo feito agora. E isso não é depois que você morre, é agora, é neste momento. Isso pode estar acontecendo com você e você tem que se livrar disso urgente. Agora você imagina o carnaval no Brasil, a parada gay. Imagina quanta substância de trevas se gera. Imagina o que é que acontece com essas pessoas que se prostituem. Você vendo o carnaval, as imagens, as cenas, é isso aqui, o povo se divertindo, né? Falando que tá brincando, né? No pega-pega. Mas a realidade espiritual é essa daqui, Olha essa imagem aqui, os demônios violentando pessoas na área sexual, no órgão sexual. Veja essas imagens aqui. Isso daqui é o que está acontecendo. Enquanto a pessoa vai se prostituindo, olha só no mundo espiritual o que os demônios estão fazendo com essa pessoa que está se prostituindo e fazendo toda a vontade da carne. Veja só. A pergunta que talvez você se faça, mas por que isso acontece? E eu vou lhe responder. É porque a alma, ela não foi criada para ficar presa nessa dimensão que hoje nós estamos vivendo aqui, uma realidade totalmente dominada pelas trevas.
Uma realidade que eu e você temos que libertar essa realidade daquilo que a sujeitou, como diz aqui em Romanos capítulo 8, que fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. Não é a manifestação de Deus, é dos filhos de Deus, que vão libertar a criação. Quando fala criação, está falando de todas as coisas. Libertar toda a criação daquilo que a sujeitou. Então, toda a criação é as pessoas, é os animais, tudo, toda a criação, ela está gemendo, como a Bíblia diz, esperando ser liberta daquilo que a sujeitou. E a gente sabe que nós vamos chegar, sabemos que nós vamos chegar neste nível. A fotografia profética desse momento que tudo será liberto, você encontra em Isaías capítulo 11, que fala sobre o milênio. O milênio vai ser uma época, um período que todos nós vamos viver o céu aqui na terra de fato. E lá em Isaías capítulo 11, que fala sobre o milênio, tem uma fotografia espiritual que vale a pena você olhar e examinar. Você vai ver ele citando sobre uma criança junto com a serpente e um leão. Olha que interessante. Os próprios animais também que foram sujeitos ou sujeitados pelo pecado, sofreram e sofrem até hoje por causa do pecado, porque nada do que está acontecendo era o curso natural que Deus tinha, ou seja, o plano de Deus para mim, para você, para o universo e para toda a humanidade. O que é que acabou com tudo isso? Um negócio chamado pecado. Mas vamos entrar agora dentro da dimensão espiritual e eu vou te mostrar aqui uma edição para você entender melhor e você ver como que funciona isso. Veja só. Pessoal, então nós temos aqui, ó, esta imagem que não está na qualidade boa, mas aqui abaixo você vê o corpo, aqui acima a alma e aqui acima a representação do espírito. Esse raio branco de luz aqui que conecta a cabeça de cada um das imagens, dos bonecos na imagem, isso aqui eu tenho que fazer um estudo para você entender. Esse fio aqui, essa ligação entre as três dimensões, a dimensão do corpo, a dimensão da alma e do espírito. Essa outra imagem aqui é mais bacana, ó. Então nós temos aqui a ligação. Então nós temos o corpo, a alma e o espírito. Então a mente física, o seu cérebro, ela está conectada diretamente aqui, ó. Vou conectar a mente da alma e a mente da alma conectada à mente do espírito. Por que muitas vezes o seu corpo físico que está aqui, ó, seu corpo físico que está aqui, ele não consegue decifrar o que vem daqui, ó, da alma? Porque as informações que passam aqui da alma por corpo físico, muitas vezes você não tem conhecimento do que é. Aí que nasce um negócio chamado doença psicossomática, né? Que é quando a dor da alma se manifesta no físico e você fisicamente não sabe decifrar. Essa mesma coisa acontece no espírito, entre a ligação do espírito, o espírito que tenta passar informação aqui para a alma e não consegue. A alma que não foi iluminada pelo Espírito Santo, ela não foi treinada, ela não foi ensinada a decifrar esses códigos espirituais que saem aqui do espírito para a alma. Então a revelação de Deus, as revelações bíblicas, tudo, ele vem dessa sabedoria que mora aqui no espírito, ó. E aí, isso é revelado à alma. A maior dificuldade é isso aí. É essas ligações, entendeu? Então, se você consegue entender o que o espírito passou para a alma e a alma passar isso para o teu cérebro, este é o processo da iluminação da mente, da revelação bíblica, da revelação do espírito. Mas esse mesmo processo que eu estou falando como revelação é o mesmo processo do pecado. O pecado e as enfermidades, as coisas ruins, né? Elas passam aqui, ó, do espírito, elas acontecem no mundo do espírito. Os demônios se comunicam aqui, ó, no espírito. Aí a sua alma vai receber esse código maligno, demoníaco,
que depois vai ser passado para o teu corpo físico. Ou seja, é algo que acontece na realidade do espírito, depois na realidade da alma e depois na mesma dimensão física. Então, o que acontece aqui no espírito vai depois acontecer na alma, a alma vai crer, a alma vai acreditar, a alma vai tentar assimilar isso e depois o seu corpo físico e a sua vida, a sua realidade física vai sofrer ou vai viver o nível de bênção. Essa mesma dinâmica aqui acontece para as coisas de Deus, entendeu? As bênçãos ela vem aqui no espírito, né? No espírito a alma vai sentir e depois vai se materializar, né? Na sua vida física, na sua vida normal. Imagine então que o diabo está fora aqui, ó. Que é as trevas, vamos dizer, que está fora, isso aqui, tá? E aqui é você, corpo, alma e espírito, ou espírito e alma e corpo, certo? O que acontece? O diabo ele vai lançar algo no seu espírito, para o seu espírito passar para a alma e a alma passar para o corpo. Ou seja, o que acontece no espírito aqui, no mundo do espírito, vai ser codificado ou descodificado também na alma e a alma vai passar para a realidade física. Outra coisa, a sua alma que está aqui no meio, ó, aqui a sua alma no meio. Sua alma ela foi criada por Deus para receber essas informações do espírito. Então, a proteção do espírito era tão grande que o mal que tivesse aqui fora não entrava, porque o teu espírito estava em íntima comunhão com o Espírito Santo. Então, nada entrava. Se nada entrava no espírito, medo, pânico, enfermidade, pecado, nada, então isso não refletia na alma e não refletia também no corpo físico, na realidade física, né? E isso envolve também problemas, de toda sorte de problemas, de saúde, financeiro, emocional. Então, por causa dessa proteção que o teu espírito ele estava no nível de glória tão alto, de luz, de poder, as trevas não conseguiam entrar. Mas a partir do momento em que o pecado entrou aqui no espírito, né? Entrou aqui no espírito. Isso se passou para a alma. A alma, então, como o espírito ele morreu, o próprio Deus disse se Adão comesse, ele morreria. Na verdade, o espírito, quando fala que morreu, não é que ele morreu de fato. Se fosse usar uma linguagem assim, linguagem nos dias de hoje, uma linguagem até de informática, de internet, o seu espírito ele entrou num estado de offline. Ele adormeceu. Tá aqui o teu espírito, estou cobrindo ele aqui. Então isso foi uma morte espiritual. Então a alma, ela ficou agora como o centro do teu ser. A alma que estava num estado de inocência, tá? E não sabia, as únicas coisas que a alma sabia, essas informações, elas vinham do espírito. O espírito do homem que estava em íntima comunhão com Deus, né? Vamos dizer que essa nuvem branca aqui é Deus. Então a informação vinha direta para o espírito. Agora o espírito não recebe mais informação e a alma se torna o quê? Agora ela se torna o rei do ser, né? O governo, o domínio. E é uma alma inocente, é uma alma que não foi criada para sentir dor, que ela não foi criada para estar no governo do ser humano. Não foi criada para estar no domínio deste ser humano. Ela foi criada assim, para trazer essas informações para o corpo, de emoções, sentimentos, que hoje ela desenvolve. Só que como a alma está no estado de inocência, ou nasce inocente, conforme for, você vai criando desde bebezinho, você vai sendo treinado, discipulado, ensinado. E aquilo que a tua alma vai aprender é o que ela vai interpretar para a realidade física.
Eu acho que você está conseguindo me entender. Quando você aceita Jesus novamente, você volta para o reino, tá? Você vai voltando tudo. Então, quando você aceita Jesus novamente, o seu espírito aqui, ó, ele volta. Ele volta a ter aí a probabilidade de receber as informações, as revelações, o discernimento, né? A luz da glória de Cristo penetrou no espírito e o espírito que estava em trevas, ele acorda, ele desperta. E agora o conflito entre o espírito e a alma, aquilo que Jesus diz, que Paulo diz, vai ser de quem governa. Quem governa o ser humano, quem governa as faculdades. E a alma, ela não quer sair desse governo, porque a alma, ela é manipuladora, é passiva, é uma alma preguiçosa. O espírito que está aqui, ele quer só adorar. Ele quer buscar, ele quer fazer a vontade de Deus. Só que a sua alma, ela não quer. Ela quer matar os desejos, satisfazer ela. Na verdade, o que a alma busca, irmãos, é o que ela viveu quando estava sob o domínio do Espírito, e esse Espírito que estava sob o domínio de Deus. Paz, segurança, alegria e amor. A alma, então, ela vivia numa dimensão de plena paz, conforto e segurança. Tudo que nós queremos é segurança. Se você quer dinheiro, segurança financeira. Se você quer relacionamento, segurança amorosa e sentimental. Então, tudo que a sua alma quer é se sentir segura, como quando ela estava debaixo do jugo do próprio Deus, um jugo espiritual, quando ela recebia as informações do Espírito. Então, isso acabou, isso se perdeu, né? E aí, com o segundo Adão, Jesus, na figura do segundo Adão, ele veio religar essas conexões, corpo, alma e espírito. Mas mais à frente a gente vai falar mais sobre esse assunto e vai dar mais esclarecimentos. Como eu disse aí, a alma, ela foi criada para viver no reino de Deus e recebendo as informações do Espírito. O Espírito que estava em íntima comunhão era o Espírito de Adão, o primeiro homem. Ele vivia isso, irmão. E o maior desafio de Jesus foi viver como o segundo Adão aqui na terra, conectado a essas realidades espirituais e ao mesmo tempo conectado a realidades físicas. Jesus sentiu raiva, mas venceu a raiva. Jesus, ele sentiu angústia lá no Getsemane. Ele sentiu fome, sede e até mesmo sofreu tentação. O próprio diabo tentou ele, oferecendo muitas coisas para ele. Ele até chorou na morte do seu amigo Lázaro. Porém, ele venceu tudo isso. Ele passou a sofrer todas essas paixões, todos esses desejos, todas essas coisas vieram para o destruir, contaminá-lo. Mas o que nós percebemos é que ele venceu tudo. E venceu, na verdade, até a morte. E esse mesmo poder, essa mesma capacidade, ela está disponível para mim e para você. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro de nós. Mas isso a religiosidade e a religião nunca te falaram. Eu não estou dizendo aqui que eu sou 100% espiritual, estou longe, mas eu sei que existe essa verdade e que nós temos que buscá-la e temos que praticá-la para viver dias melhores aqui na Terra, até que o arrebatamento chegue ou você vai na frente aí, né? E espera descansando, mas essa realidade ela está disponível para mim e para você, para que nós possamos crescer em níveis de glória. Mas isso eu vou falar no segundo estudo, no segundo vídeo. Eu quero que você entenda um pouco mais sobre esses cativeiros, essas prisões. Nós temos aqui o adorador, o cara que criou o turno de adoração 24 horas, Davi, dizendo assim: Senhor, tira a minha alma da prisão. A alma presa, ok? Tira a minha alma da prisão para que eu te louve. Salmo 142, versículo 7. Mas pode ler o salmo todo. Ele falando isso. Quantas pessoas que não conseguem adorar, que não conseguem cantar, que vão para a igreja e se sentem indiferente, ou não na igreja, na sua casa, em algum lugar se sente indiferente. Outros que criticam a adoração de um do outro, né?
porque não acha que aquilo é algo bonito ou é algo, não sei, se sente indiferente. Talvez isso é resultado de uma prisão espiritual na alma da pessoa e a pessoa não consegue adorar. Ixi, tem muito disso. E quantas vezes, irmãos, eu já orei por pessoas, a pessoa chega no culto, fica assim, ó, emburrado. E aí passa o culto todo, na hora de orar, de imposição de mão, isso é experiência de trabalho mesmo, ministerial. Coloca a mão sobre a pessoa e começa a orar. De repente vem o discernimento. A pessoa não quer adorar porque está se sentindo culpado pelo um pecado que cometeu, cobrança, acusação, ou até mesmo uma ferida na alma de algo que aconteceu no passado. Quando você fala, quando você traz o discernimento, quando você libera a palavra de conhecimento, a chamada revelação, quebra na hora aquilo, a pessoa começa a chorar, aí já começa a se entregar, mas a pessoa estava presa e não conseguia adorar, não conseguia nem orar, porque aquela prisão prendia essa pessoa. O próprio chamado de Jesus, que foi profetizado por Isaías também, lá em Isaías 61, Jesus ele cumpriu todo aquele chamado. E dentro da missão de Jesus, que é a missão da igreja, que é a missão minha e sua hoje, ele fala de pessoas que estavam, aí eu vou dar aqui os versículos para você, tá? Nós temos aqui, por exemplo, Mateus 4,16, nós temos Isaías 9,2. Nós vemos aqui, então, uma revelação de pessoas assentadas, e outras traduções, dizendo que essas pessoas não estavam assentadas, elas estavam andando. Andando em quê? Trevas. Mas é um povo que viu uma grande luz. Aí eu lhe pergunto, isso era fisicamente, literalmente? Não, espiritualmente. Pessoas que estavam presas em trevas, em grades. Lá em Isaías 61 fala de prisões, fala até de proclamar alvará de soltura para aqueles que estão presos. É dar liberdade àqueles que estão presos. Presos como? Fisicamente? Não, espiritualmente. Porque como você viu agorinha, aquilo que acontece no mundo do espírito passa para a alma e a alma vai trazer essa informação para o plano natural, essa realidade aqui agora, né? Mas tudo começa no espírito, essa realidade vai vindo, essas informações vão vindo, tanto para o lado das coisas de Deus, como para as coisas ruins do diabo. Olha esse outro versículo aqui, de Isaías 49, versículo de número 8 e 9, que diz assim: assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, no dia da salvação te ajudei, te guardei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Versículo 9, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Então nós estamos falando aqui de influências do inferno diretamente agora, na sua vida, na minha vida. Sabe o que é bom, irmãos? Ao estudar isso daqui, sabe aquela capa de santidade, de religiosidade que ninguém, né, que os pastores, muitos aí, padres e outras autoridades religiosas, quando eles começam a entrar nesse entendimento, eles vão ver que toda aquela santidade que eles acham que tem, que crente não pode errar, que ninguém pode falhar, aquela imagem de os crentes ser como a Liga da Justiça, pessoas invencíveis, que nunca morrem, nunca, né? Nada, não acontece nada de ruim, cai tudo por terra. Porque isso daqui acontece com você, acontece comigo. O que diferencia as pessoas, um e outro, é o nível de trevas. E também, até mesmo quando se fala sobre Deus usar níveis de glória. Níveis de treva e níveis de glória. Aí aqui é outro assunto que eu tenho que fazer um outro estudo para explicar para você. Porque às vezes você está orando por uma situação que o seu nível de glória está aqui e o nível de trevas está aqui. Então, a oração que você faz, a busca que você faz, não alcança o nível que tem que alcançar.
para que essas trevas sejam dissipadas da sua vida. E esse caminho é um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, de compromisso com a palavra, com jejum, com oração, com busca, com adoração. É uma prática contínua que até mesmo Jesus, ele teve que passar. Jesus, ele crescia em graça e em conhecimento. Aqui podemos afirmar que Jesus progredia. Aí nós temos aqui o versículo, Lucas, capítulo 2, versículo 52, que vai dizer assim, ó: e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus também teve um processo de crescer, de desenvolver, de fortalecer a cultura do reino, para ele operar os milagres e viver uma vida no Espírito. Ele teve que passar por esse processo. Não se trata de uma criança, mas de um adolescente que estava para completar 13 anos, na idade da qual o adolescente hebreu ou judeu torna-se o filho do preceito, o filho do mandamento, o Bar Mishva, né, que eu citei para vocês. Ou seja, ele tem a obrigação de observar a lei, que era o quê? A Torá. O verbo grego, né, que significa crescia, também pode ser traduzido como progredia. Jesus fazia o quê? Progredia. A Bíblia, quando ele diz que ele crescia, está falando de um processo de progredir. E por que ele progredia? Eu sei que tem muitas pessoas, irmãos, fazendo alguma coisa. Agora, se progride, não sei. Eu só sei que o que Jesus desenvolvia, o que Jesus fazia ele progredir. Aí eu anotei aqui a definição de progredir. Significa caminhar para frente, significa avançar, significa tornar-se maior ou melhor, incorporando coisas novas e modernas, significa desenvolver, significa crescer e modernizar. Então progredir é tudo isso aqui. Jesus progredia em altura, sabedoria e em graça. E Jesus diz para mim e para você, irmãos, que está disponível para mim e para você esses níveis de glória. Ele diz: se vocês crerem, vocês farão estas obras, e não farão só estas obras, farão maiores. Lembra das obras que eu acabei de citar? Eu falei de obra de trevas, construções malignas no mundo espiritual. Agora imagina você criando ou recriando uma obra espiritual que resulta para a tua vida milagres de cura, prosperidade financeira, unção, capacidade, transformação, dons espirituais. Imagina isso. Você tem essa capacidade, está dentro de você. Isso que está dentro de você, o teu espírito, ele pode ser usado por Deus ou pode ser usado por trevas. Não quer dizer, né? Por isso que alguns confundem, mas o diabo também faz milagre. Faz porque ele usa o homem para fazer. E é o mesmo canal que o demônio usa, é o que o espírito usa. Por isso que as coisas são semelhantes. Porém, você sabe que o resultado é outro. Quando Deus faz e quando o diabo faz. O diabo faz no sentido depois dele te destruir. Deus, ele faz com o sentido de edificar. Olha a diferença, né? Então, isso é algo muito espiritual. Esses dias também eu falei até do sofisma, né? Naquele estudo do Basilisco, que eu falei sobre o sofisma. Sofisma está escrito lá em 2 Coríntios 10, ali do versículo 4, do 4 ao 6 já tá bom. A Bíblia fala sobre um falso argumento. A Bíblia diz sobre um conselho maligno. Algo que sobe na cabeça das pessoas, nas mentes das pessoas. Eu disse ainda que é até a fake news do diabo, né? É esse império que ele constrói, coloca para você ver e você acha que aquilo é verdade, mas é mentira. Então, as enfermidades, os pecados, as doenças, as tragédias, as mortes,
Tudo começa no mundo espiritual. O diabo vem, cega você e faz você acreditar, não, essa doença aqui é mais verdadeira do que a cura que Cristo conquistou por você. Você vai por causa que tem sintomas, porque tem dor, porque a alma está gemendo. E muitas vezes o gemido da alma é inexprimível, ou seja, não pode ser traduzido por palavra. E você fica doido, agoniado, querendo saber o que está se passando na sua alma. E na verdade a sua alma quer saber o que está passando no espírito. Mas como os seus olhos da alma não foram iluminados, não foram abertos pela manifestação da glória de Deus, não consegue ver o que está acontecendo no espírito. Não vendo o que acontece no espírito, a alma sofre e o corpo também sofre, e você fica se perguntando onde está Deus, onde estão as coisas, cadê? Aí você fica procurando resposta, aí procura em religião tal, em Deus tal, nisso tal. No final das contas, a humanidade está assim. E não quer enxergar uma verdade espiritual. E essa verdade espiritual está em Deus, em Cristo Jesus. Mas olha aqui a fake news, o argumento. Irmãos, ao invés de dar 3 termos sobre verme, vou te dar 4, tá? O primeiro termo é esse daqui, ó. A palavra tola, que no hebraico significa carmesim e também significa verme ou bicho. Aí nós temos a expressão hebraica ou a palavra hebraica de Isaías 66, 24, que a palavra é tolaat, que é o verme. Essa palavra tolaat está relacionada a um verme. Na verdade, não é um verme, é um inseto. Mas alguns acreditam que esse inseto, Cocuilices, é um inseto que se hospedava no olmeiro, uma árvore muito abundante no norte da Palestina. Essa mesma expressão, tola, nós encontramos também lá no Novo Testamento, como eu citei para vocês, em Marcos capítulo 9, versículo 48. Só que a palavra grega que nós temos aqui para verme é a palavra skólex, que significa solitária, a térnia solitária no seu estado embriônico. É isso que quer dizer. Então, na mente de Jesus, ou na mente dos gregos, o verme que ele estava falando era a solitária. O próprio Jesus disse aí, ó, como você acabou de ver, isso também é uma edição de um outro vídeo que eu tinha feito aqui, é o que está escrito em Isaías 66 também, que é a mesma coisa. Jesus só fala novamente o que Isaías já tinha dito, né? Fala do verme. O verme da solitária, ele dá aqui na cabeça. Então o sofisma fisicamente, normalmente, é esse pensamento religioso, político, filosófico, ideológico que vai contra a palavra de Deus, que vai contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Muita gente tem apresentado Deus, as religiões têm apresentado um Deus aí. Mas não quer dizer que esse Deus que eles têm apresentado é o Deus verdadeiro. Cura, salva, liberta, restaura, transforma e que não prende as pessoas em legalismo religiosos, não. Pelo contrário, ele veio para trazer a libertação. Ele veio para trazer a liberdade, porque aonde há liberdade, ali a atuação do Espírito Santo de Deus. Mas imagine então esses ovos de solitária na mente da pessoa. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando que o sofisma é como esses vermes na cabeça da pessoa. Então, eu estou falando de que isso está na cabeça espiritual, na cabeça da alma, na cabeça do espírito, e depois isso se interpreta por pensamentos. Não tem o pecado de impureza, que o pecado de impureza que Paulo fala lá, sobre as obras da carne, a impureza é aqui na cabeça, os pensamentos impuros. Então imagina que tem de verme na tua cabeça produzindo aqueles pensamentos de prostituição, de morte, de violência, de vício. Então esses vermes comendo. E aí a tua alma tem que interpretar, ela tem que passar o que está acontecendo no espírito, na alma e no corpo. Aí nascem os pensamentos. É obra maligna, completamente maligna. E isso é o quê? É o inferno atuante hoje, agora, na sua vida. Aí nesse vídeo mesmo eu lembro de ter visto um comentário de aqueles inteligentes demais, sabe? E carmesim significa vermelho, para de falar conversa fiada. Que negócio de verme. A pessoa não consegue entender. A religiosidade cegou tanto. Quando Isaías disse sobre o carmesim, vermelho como carmesim, se a palavra carmesim significa vermelho, na interpretação desse irmão, ia ficar assim, ó, vermelho como carmesim, ou seja, vermelho como vermelho, vermelho como carmesim.
Quando Isaías quer dizer isso, ele está falando de vermelho como verme, como bicho, que é vermelho. A comparação, e a pessoa não consegue entender. Ele poderia ter falado vermelho como sangue, ou só vermelho. Então a palavra carmesim, que significa vermelho, é vermelho sim, mas é vermelho como o verme que era vermelho. Aquele inseto lá que era vermelho. Ele estava dizendo isso, e a pessoa não consegue entender. É uma loucura, viu? E deixa eu fazer uma análise aqui do mundo espiritual, que talvez você ainda não percebeu isso. Mas o mundo espiritual, como eu estou dizendo para você, ele é criado e recriado a todo momento. Coisas passam e coisas surgem. Preste atenção. O mundo espiritual, o sábio Salomão tentou, de certa forma, se esforçar para falar sobre isso. Porque o mundo espiritual é o passado, o presente e o futuro, coexistindo ao mesmo tempo, simultaneamente. É as três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Preste atenção aqui, que ele vai dizer aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. O que é, já foi. O que há de ser, futuro, também já foi. E Deus pede conta com o que já passou. Preste bem atenção, o que é presente já passou. O que há de ser o futuro já aconteceu. E Deus pede conta. Em outras traduções, Deus renova aquilo que já passou. Então, nós temos um negócio chamado linha do tempo. Linha do tempo, para os mais nerds aí já sabem o que é. A linha do tempo, na verdade, é a eternidade que a Bíblia chama, ok? A Bíblia chama isso de eternidade. Hoje, o cientista, na linguagem científica, é linha do tempo. Passado, presente e futuro. E é engano seu achar que Deus mora na eternidade. Não é. A eternidade mora dentro de Deus. Então, essa linha de tempo está dentro de Deus. O mundo espiritual, então, é essa linha do tempo. Passado, presente e futuro. Preste bem atenção. O diabo ele já não foi derrotado? Já. Jesus já não venceu ele? Sim, já venceu. Mas por que ele está lutando hoje contra mim? Por que não, mas está lutando só na tua cabeça. Será? É, porque a graça, ele já fez tudo, Jesus já fez tudo. Então, tudo que está acontecendo hoje, doenças, desastre, miséria, eu não consigo ser feliz no casamento. Não, tudo isso é uma maré de azar, sei lá, alguma coisa, é outro nome, mas não é. Tá vendo que a pessoa ela fica tentando explicar com essa teologia da graça burra, que não se conecta de jeito nenhum com o mundo espiritual? Se Jesus já fez tudo, não precisa você fazer mais nada. O que você está fazendo aqui? Por que você já não está no céu? Por que o arrebatamento já não aconteceu? O que a gente está fazendo aqui mesmo? Porque Deus gosta de ver a gente sofrer? Casamento destruído, vida financeira um fracasso, e isso aqui. Se eu fosse enumerar os problemas. Se Jesus já fez tudo, ou faz, a partir do momento que você aceita Ele, por que ainda tem gente doente com essa teologia? Por que gente com essa teologia ainda está com pecados e problemas? Porque se o poder de Deus é tão grande assim como você fala que na graça você recebe ele, por que você ainda peca? Então você percebe que é uma coisa bipolar, porque as pessoas não têm entendimento como funciona e é de fato o mundo espiritual. O diabo já foi derrotado, passado, já foi derrotado. E ele sabe disso. Inclusive é uma boa pregação, né? O diabo é o maior exemplo de perseverança. Imagina, agora eu estou pregando a favor do diabo. É verdade, irmãos, o diabo é o maior perseverante. Porque eu pergunto a você, que graça que tem você jogar sabendo que vai perder? Você entrar numa luta só para levar soco de graça, apanhar de graça. Para batalhar e perseverar pelaquilo que você já sabe que perdeu. É o diabo, ele sabe que perdeu. Mas aí é que está a história, aí é que está a moral. Mesmo assim ele combate pela perseverança dele, e nesse combate ele quer derrubar alguns. Ele quer que alguns sejam danificados e alguns caiam com ele, juntamente com ele.
É aquela história, ele caiu, escorregou, foi para o abismo e está querendo levar você também, junto. Então, isso dele ser derrotado já aconteceu. Nessa realidade presente agora, nós estamos derrotando ele, batalhando, lutando para vencê-lo. Mas no futuro, isso já aconteceu, ele já foi derrotado, ele sabe. Então, nesta linha do tempo, as coisas elas vão acontecendo e vão se encaixando, tudo se encaixando, como um quebra-cabeça vai se encaixando. Só que esse quebra-cabeça, que é chamado de tempo, não é um relógio que, né, o povo acha, por que Jesus não voltou? O povo acha que tem um relógio, um ponteiro com data exata, e todo mundo que põe data vai se lascar, porque não é datas. Não é uma data que tem, um relógio que tem marcando a hora e a vinda dele, não. É uma série de acontecimentos. Porque muitas vezes Deus tem que fazer como o próprio Salomão diz aqui, ó, renovar aquilo que já aconteceu. Prestar conta com aquilo que já passou. Quantas profecias que vão cumprindo e se recumprindo. Por que essas profecias vão cumprindo e se recumprindo? Como eu disse esses dias num vídeo aqui sobre o estudo sobre a Síria. A Síria, uns anos atrás, foi bombardeada, destruída, acabaram com a Síria, míssil, não sei o quê. Ah, porque aqui na Bíblia está escrito isso aqui, a profecia de Isaías, né? Mas isso já aconteceu várias vezes. Mas por que fica acontecendo de novo, pastor? Porque ainda o resultado dos acontecimentos, e o acontecimento é uma coisa só, arrependimento, não aconteceu. Não era poucos dias para o povo chegar em Canaã, saindo do Egito para Canaã. Por que eles ficaram 40 anos naquele ciclo que para alguns parece que era interminável? Porque eles não geraram arrependimento e mudança, eles não poderiam entrar. Então Deus vai reciclando as gerações até que chegue aquilo que o Senhor quer, o projeto que o Senhor quer. Aí vai e entra. Então, o mundo espiritual é assim. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 4, diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, o mundo espiritual é isso. Você tem que entender. Essa imagem, ela representa uma espécie de loop temporal, ou seja, um loop do tempo. Loop é algo que se repete, vai se repetindo ciclicamente, a mesma coisa. E esses loops são infinitos, coisas que vão se repetindo. As maldições hereditárias, as maldições geradas, os acontecimentos negativos, eles são como esse loop que fica se repetindo. A isso remete ao que nós falamos de José do Egito, que foi jogado dentro da casa do ciclo, e ele ficava nesse loop, girando, as coisas se repetindo na vida dele. A mesma coisa de Marta, que ficava andando em ciclo, sem chegar a lugar algum. Então, é um loop satânico, demoníaco, que faz as pessoas ficarem presas nessa coisa infinita. E tem muita gente que, infelizmente, vai morrer e não vai sair desse loop, seja na vida financeira, sentimental, familiar, espiritual, seja o que for. Se isso está acontecendo com você, tem que ser quebrado urgente. Mas, enfim, vamos ficar até aqui. Eu vou te dar aqui as últimas revelações para complementar este entendimento. E, como eu disse para você, esse vídeo é apenas uma introdução. Eu nem falei do processo de fragmentação da alma, que a alma que é traumatizada, ela é quebrada, fragmentada, e esses pedaços de alma, de fragmentos, o inimigo escraviza, o demônio entra dentro. A palavra trauma, que significa perfuração, é um buraco, como um buraco que abre aqui na sua mão. Então um buraco foi aberto, o espírito vem e entra, o sentimento ruim vem e entra. Essa perfuração acontece, né? Então, existem iniquidades, maldições e coisas ruins que entram por causa de traumas. E aí, aquele trauma que também vai distorcer a imagodei, que é a imagem e semelhança que você tem de Deus. E o propósito do diabo é isso, é infiltrar traumas, pecados, para distorcer a imagem e semelhança que você tem de Deus, para ficar parecido com ele, violento, bravo, vingativo, perverso, isso, aquilo outro. Eu nem falei desse processo, que tem a ver com isso também. Mas só para você ter uma ideia, eu anotei aqui, ó, e
Você pode pesquisar na Bíblia por essas palavras aqui, ó. Lugares de prisão, de cativeiros. Olha quantos tem, irmãos. Então eu quero que você faça uma mentalização disso daqui. Pense, imagine isso daqui. A Bíblia fala de lugares de trevas, por exemplo, existem prisões, labirinto, inclusive o labirinto, esses dias atrás, eu tinha gravado um vídeo falando isso, né? Porque tem pessoas que sonham com um labirinto. Estou preso dentro de um labirinto, um lugar que eu não consigo sair. Inclusive os sonhos, vou fazer um parênteses aqui, que isso é muito importante. Esses pesadelos que você tem, que às vezes você está afogando, sendo perseguido dentro de um labirinto, sonha com prostituição, com feitiçaria, um monte desses sonhos são realidades espirituais aonde a sua alma está presa e o que é que está acontecendo na área do teu espírito. Tem coisas que não tem nada a ver, sonho de sonhar mesmo, que talvez você ficou impressionado. Mas muito desses sonhos são revelações, é Deus mostrando para você. É um minuto que a tua alma, frações de segundo, que a tua alma tem consciência, ela desperta no âmbito dela, ou seja, na dimensão da alma, a alma acorda, você está dormindo fisicamente, mas a tua alma desperta e por milésimos de segundos ali você consegue ver, o mundo espiritual é revelado para você e você se vê nessas prisões. É isso que é um sonho. Então, veja o que você está sonhando, porque às vezes é coisas que você tem que quebrar, que você tem que sair, que você tem que se libertar, você tem que lutar contra essas coisas. É a sua alma mostrando para o seu físico, para o seu cérebro, porque é a informação da alma para o cérebro. E essas imagens vêm no cérebro, que é aqui nessa parte atrás, na dianoia, que eu canso de falar aqui, onde está a memória, a lembrança, a imaginação, tudo isso é projetado aí, né? Ó, vou repetir para você, lugares de treva, prisão, labirinto, vales e abismos, tá? Tem também lugares dentro da Bíblia chamado de regiões de medo, câmaras de pactos, também tem portões de dor, inclusive uma vez eu fui orar por uma irmã, lá em São Paulo, ela só tinha feito 25 cirurgias, ok? Num pé dela. Não tinha nada que curasse. Tomava morfina e não adiantava nada. E eu falei, misericórdia, e vivia com o pé enfaixado. Tá bom, vamos orar, irmã. Quando eu coloquei as mãos sobre ela e comecei a orar, eu vi o cativeiro onde a alma dela estava presa. Eu vi um espírito, ela estava sentada numa maca, ó, deitada, quer dizer, numa maca, como se fosse dentro de uma cela, de uma cadeia mesmo. Ela estava deitada nessa maca. E lá onde estava o pé, inclusive onde estava a ferida dela, havia um espírito, um demônio, uma coisa feia, pegando pedaços dos ossos dela e chupando. Assim, ó, chupando. Literalmente eu vi. Quando eu vi isso, quando eu comecei a discernir isso, eu já disse, ó, que ela saia desse cativeiro, aonde esse espírito está chupando os ossos dela, que esse espírito seja repreendido agora, saia desta prisão espiritual agora e receba a cura. Quando eu disse isso, irmão, depois da oração, ela falou, ai pastor, estancou a dor aqui agora, parou. Começou a pisar. Irmãos, resumindo, nunca mais ela sentiu e não precisou fazer mais cirurgia. 25 cirurgias já tinha feito. Anos e anos com isso. Eu vi o cativeiro, falei para ela sair desse cativeiro espiritual e dei uma ordem para que aquele demônio saísse. E foi o que aconteceu. Ela foi curada na hora. E há coisas que são processos maiores, que você vai ter que orar mais, até que acha a libertação. Mas tem milagres instantâneos também. Dentro dessa lista de coisas que são uma prisão espiritual, tem os poços. Poço do abismo, poço do lodo, poço da destruição, poço da corrupção, poço da iniquidade, lugares profundos. Tudo isso são referências, se você colocar na Bíblia, coloca naquela Bíblia online, poço do abismo, ou do lodo, da iniquidade, coloca para você ver que você vai encontrar os versículos relacionados a isso. Tem lugares de morte, que é o Hades, que também é conhecido como Sheol, né, no hebraico. Tem sombra da morte, né, o famoso vale da sombra da morte, que são lugares espirituais.
região de morte, Abaddon, que é o lugar de guerra, de genocídio, de homicídio, de derramamento de sangue, catástrofe, esse espírito que também é um principado, terremoto, furacão, ele gera tudo isso. Tem também os animais, que são os lugares de chacais, né? Tem os chacais, dragão, devorador, leão, coiote, belial, serpente, e tem o famoso lugar do esquecimento, Lodebar, e outros, e outros, e outros, e outros. E vou ficando por aqui. Não se esqueça de marcar o seu joinha, marcar o seu gostei, deixar o seu like e me esperar amanhã no canal principal. Eu não sei que hora que eu vou entrar, porque eu vou entrar ao vivo para fazer a primeira oração para a gente se libertar disso. Sair desses cativeiros, dessas cadeias, dessas prisões espirituais. Tirar nossa alma dessas influências do inferno e viver aqui na terra, em vez de ser um inferno, viver o céu na terra. Meus irmãos, o que vocês têm feito aqui para esse bairro tem sido muito valoroso, porque as pessoas daqui são necessitadas mesmo, né? Com essa situação que está acontecendo aqui, está difícil, está precário para muitas famílias, né? E o que vocês têm feito, Deus tem colocado esses pastores aqui, a pastora Eliseu, a pastora, né? A pastora Guelmar. Isso tem sido muito valioso, muito gratificante, porque Deus ele está, né, no controle, e Deus está ajudando vocês para que vocês venham aqui contribuir, né, nesse projeto. Esse projeto está sendo maravilhoso. E eu creio que muitas vidas estão mesmo sendo abençoadas através de vocês. E é isso, nós agradecemos, né, e vamos continuar orando e torcendo para que Deus venha de encontro, né. É um acesso que a gente precisa, né? E o setor, os amigos pastores também estão precisando. Então é uma ajuda muito boa, né? Na boa hora que Deus manda. E muita gente precisando, né? Muita gente precisando. O setor aqui é muito fraco, precisa de muita ajuda, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Mas primeiro a gente tem que buscar a Deus para dar força e dar ajuda pra gente também, né? Isso que eu tenho de falar. Então, irmãos, desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm ajudado essa obra, que têm contribuído com a sua oferta, com o seu propósito. É uma batalha social, uma batalha para levar dignidade para as pessoas. E que Deus possa abençoar você. Muito obrigado pela sua contribuição, tá? Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulusstosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610
2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.